Quando eu me perguntei a primeira vez o que era necessário para que eu pudesse ter paz no meu interior, eu encontrei também dois elementos que são fundamentais. O primeiro desses elementos, ele é a aceitação da realidade. Poxa, mas o mundo ele é cheio de injustiças, há tantas coisas erradas, existem as catástrofes mesmo naturais que acontecem. E aí então aceitar tudo isso não seria simplesmente se colocar num lugar que seria um lugar assim de quem não vai fazer, de quem não vai agir, de quem vai largar os betes e não. Compreender que aquilo faz parte da realidade e encontrar dentro dessa aceitação as ferramentas que são necessárias para que eu possa compreender e para que eu possa encontrar o meu caminho de realização dentro desse mundo, que é eminentemente, no caso do mundo humano, quando a gente olha para o que acontece mesmo na guerra, na política, etc., um mundo mau. E aí é necessário fortalecer-se interiormente para compreender que todo esforço feito em uma boa direção, todo esforço feito pelo bem, compreender que nesse jogo, que é mais ou menos como um jogo de ocupar casas, quanto mais casas eu consigo ocupar, mais eu consigo expandir essa força, e que essa força está em expansão dentro da humanidade. E que, apesar de muitas vezes isso parecer uma gangorra entre o bem e o mal, ainda assim muitas coisas elas vão sendo estabelecidas e a beleza, quando ela surge e se manifesta na generosidade, na amizade, no amor ao próximo, ela é muito maior e supera qualquer tragédia. E a entrega à vida, ela é muito maior também do que qualquer perda que possa se viver. E chegar a essa compreensão, alimentar isso, que, por exemplo, que o mistério do amor ele é muito maior e mais profundo do que o mistério da morte. Compreender que aquilo que amamos vive dentro da gente é instrumentalizar-se e achar as ferramentas necessárias para que então a gente possa aceitar ativamente, de uma maneira inteligente, de uma maneira virtuosa e não simplesmente de uma maneira viciosa de colocar-se num lugar de vítima e eu vou aceitar porque não tem como mudar. Não, é o contrário disso, é uma coisa muito ativa. E o outro lado, o segundo elemento que eu vi que era profundamente necessário para poder ter a paz, era o autoconhecimento. E aqui estou sempre eu, Christian Brenner, do canal É Claro Cris, para lhe atender online, como você precisar, com psicanálise. Tenho também a formação em psicomotricidade relacional e coloco o meu conhecimento, inclusive em filosofia, à sua disposição para a gente conversar e poder trabalhar e encontrar um caminho na situação em que você esteja para chegar a esse grande tesouro que é a paz. Autoconhecimento. Se a pessoa não se conhece, não conhece quais são os motores que causam as suas reações e o seu comportamento, não há como ter paz. E ainda chegar a uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, que é compreender o seu próprio desejo. Entender que todos nós, seres humanos, somos seres desejantes e que, ainda que sejamos, porque se desejamos o tempo todo, isso nos levaria a uma espécie de caminho sem fim de insatisfação, onde sempre estamos desejando, como diria, por exemplo, Schopenhauer, né? A gente vive numa balança que oscila, né, entre esse estar desejando e a frustração de ter aquilo que quer e não satisfez. Enfim, de novo eu volto para o desejo, o tédio de ter. Então, a balança de Schopenhauer entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Daí fica nesse jogo. Mas não, o desejo ele é algo muito mais profundo e interessante, e ele tem caminhos reais, caminhos da realeza. Por essa palavra que é a paz, que é uma potência, a gente pode encontrar realização para o nosso desejo quando encontramos autenticidade e legitimidade do nosso ser. E não desejos que foram colocados, embutidos pela propaganda, pelo capitalismo, pelas ideações familiares, religiosas, não. Aquilo que é autêntico e mais profundo dentro da gente. Aí existe um desejo que ele é um desejo
que se alinha com a paz num caminho régio, que é o caminho do autoconhecimento. E essa coisa do desejo, quando ele é equivocado, que nos joga de um lado para o outro, existe aqui também uma questão muito séria, que é a incompletude, né? Então é necessário chegar a uma condição de paz mesmo na incompletude. E isso só acontece quando eu consigo colocar o centro da minha vida em mim mesmo. Porque se movido, influenciado pela minha própria incompletude, eu pego o centro da minha vida e coloco em outras pessoas, em expectativas, em qualquer outro lugar fora de mim, se o meu centro não estiver em mim mesmo, aí fica muito difícil ter paz. Porque se o seu centro está em outra pessoa, em outra circunstância, em outro lugar, ele é como uma bola que está em jogo nas mãos de outras pessoas. Imagine que está ali uma partida de futebol ou de vôlei e o teu centro está lá sendo arremessado de um lado para o outro. Então, para ter a paz, é necessário que o centro esteja em você mesmo. É necessário que você consiga encontrar esse lugar com você. E não pense que estar centrado em si vai fazer de você uma pessoa egoísta, individualista, muito pelo contrário. Se você encontra o centro em você mesmo, você daí sim é capaz de atender às condições e às demandas ao seu redor. Mas se o seu centro não está em você, pode acreditar que no momento que vem as demandas, as exigências ao nosso redor, você também não vai conseguir nem atender a elas e nem ter paz do jeito que você está fazendo as coisas. Por quê? Porque não vai funcionar direito, não vai ser completo, porque não vai ser o melhor que você podia oferecer. E aí não tem como ter paz mesmo, né? Essa paz, de novo, o começo e o fim ali na letra A, na letra Z e a letra P, né? A 16ª letra do nosso alfabeto, que seria a 17ª se a gente fosse pegar no alfabeto hebraico, e que é a letra que começa também uma palavra muito importante para a gente, que é a palavra pai, né? E pai, ele sempre aparece, surgiu na nossa mentalidade como uma força masculina importante a quem a gente procura quando precisa de um conselho, quando precisa de uma ajuda. Já tem o ai ali, geralmente é na dor que o religioso lembra de Deus, é na necessidade, na confusão que o filho lembra do pai, ai, doeu, né? Então, a quem você clama quando você busca por paz? Né? Essa ideia da brincadeira ali da palavra de pai que começa com P também. A quem você chama? Quem é a pessoa que você sabe que ao encontrar com ela, você sai se sentindo melhor, você sai se sentindo em paz? Quais são os lugares, os espaços em que você sente paz? É necessário saber isso. E assim que você detecta de que está com aquela subnutrição de paz, está faltando paz, procure esse espaço, procure esse lugar, procure por essa pessoa para que tenha paz. Por outro lado, também é necessário saber aquilo que você tem que cortar para ter paz, né? Que é aquilo que causa danos à nossa paz. Note, entretanto, que é importante frisar isso daqui, que existem coisas que nos tiram a paz, mas não são necessariamente negativas. Por quê? Porque se eu começar a lhe dizer que para você ter paz é necessário que você faça escolhas e tome decisões, e isso é totalmente verdadeiro, e que algumas dessas escolhas e decisões significam romper, se desligar e deixar para trás pessoas, lugares, situações, então imediatamente talvez isso já tire a sua paz. Melhor dizendo, vamos substituir, talvez tire o seu conforto, não exatamente a sua paz, porque uma decisão, ela, quando é uma decisão bem tomada, bem feita, ela já, no momento em que decidimos, ela nos preenche de paz. Então, algumas coisas tiram o conforto da gente, tiram aquela acomodação em que a gente vive. E para ter paz, você terá que fazer escolhas, né? O trabalho, as pessoas com quem se relaciona, também a religião que você frequenta,
É necessário chamar a atenção para o fato de que, se você vai em busca de uma religião, é inerente à religião oferecer a paz. Veja que, se você for ler um evangelho, toda a mensagem de Jesus, ela está passando ali a ideia da paz e também do amor, né? E isso é uma luz a guiar a gente na vida. Então, é necessário que a religião ela te dê paz. É necessário que os seus relacionamentos lhe deem paz. Quando você chega em casa, se você tem um bom relacionamento, você encontra uma ilha de paz que te reabastece de energia, para você poder voltar à vida, para a sua luta, para a peleja na conquista das condições mais favoráveis e melhores, né? E isso você encontra num lar cheio de paz. Chegou, tem paz ali. A paz é um alimento, ela te preenche, ela te nutre. A paz é nutrição, né? Então, no relacionamento e inclusive no trabalho. Quantas vezes é necessário abrir mão, talvez, de um ganho a mais que lhe dá um conforto, e o conforto é bom, é aquilo que eu falei, a gente tende a ficar parado, estabilizado naquilo que dá conforto, mas algumas vezes é até melhor estar ganhando um pouco menos e não tudo aquilo que você poderia ganhar, desde que você esteja num lugar com paz, porque afinal de contas essa paz vai te dar a condição de viver, e viver bem. E inclusive conseguir chegar a viver em plenitude. Então a paz é essa nutrição de que necessitamos na religião, nos relacionamentos, no trabalho, aonde estivermos. E é possível ter um ajuste positivo de todas essas coisas, das relações, dos significados, quando a gente se dispõe a pelo menos pensar um pouco sobre tudo isso, as palavras, os significados, os conceitos, e estar disposto a se entregar à vida sem que o medo fique entre nós e a nossa plena realização. Espero que aqui tenham aparecido algumas ideias que lhe ofereçam um pouquinho mais dessa paz, que é uma vitamina que você encontra quando você medita, quando você silencia um pouco os pensamentos. E silenciar aqui não é lutar contra eles, porque sempre estaremos pensando, é a nossa característica, não adianta lutar contra isso, achar que um dia a gente não vai pensar nada. Não, é simplesmente quando a gente silencia, deixa o pensamento bater na nossa porta, e se ele chegar a entrar, você não dá atenção para aquele pensamento intrusivo, deixa ele lá, uma hora ele vai se entediar, você se ocupa das outras coisas, está arrumando, está limpando, está cuidando, uma hora aquele pensamento sai. Meditar é uma coisa importante, respiração. Ela nos traz para o presente, ela nos traz para o corpo, asanas da yoga, por exemplo. Quanto melhor a gente aprender a respirar, com certeza a gente vai ter mais benefício para a nossa saúde e também vai estar encontrando um caminho para a paz. Usa tudo isso que eu te falei e depois você me conta se conseguiu avançar um pouquinho nesse caminho que eu também estou indo a passinho de formiga, mas sempre adiante e sem parar.